E aí, meu caro aluno, vejamos agora, fique de olho porque eu estou fazendo a revisão dessa aula de número 22, onde nós estamos trabalhando sobre a tabela periódica, parte 1, tá certo? E na revisão, nós vimos a estrutura da tabela periódica atual, que diz que o seguinte, que na tabela, os elementos químicos estão organizados na ordem crescente do número atômico. Portanto, você sabe que o número atômico é o número que identifica um átomo e corresponde ao quê? Ao seu número de prótons. A tabela periódica existe 7 períodos, ou seja, 7 linhas horizontais, que nós chamamos também de camadas eletrônicas, tá certo? Assim sendo, eles estão organizados em 7 linhas horizontais. Essas linhas horizontais nós chamamos de período, os quais indicam a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos em cada átomo dos respectivos elementos. Ainda assim, com relação às colunas verticais, nós chamamos essas colunas de grupos ou famílias. Por quê? É nela que os elementos químicos são organizados em 18 linhas verticais. Os elementos de um mesmo grupo ou família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico e, em razão disso, suas propriedades são muito semelhantes. Então, só relembrando aqui, hein? Só relembrando, os elementos que estão no mesmo período ou linha horizontal, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Se tiver no nível 2, camada L, é porque ele tem 2 camadas eletrônicas. Se tiver no nível 6, ele tem 6 camadas eletrônicas, e assim, todos eles que tiverem no mesmo período, horizontalmente. Já os que estão na coluna vertical, eles estando na mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons da última camada, tá certo? Continuando, as propriedades químicas dos elementos químicos dependem diretamente do número de elétrons na camada de valência do átomo no estado fundamental. Com relação aos elementos químicos de transição interna e transição externa, sabemos que os de transição externa, eles estão localizados nos grupos ou família 13 a 12. Apresentam o elétron mais energético no subnível D, sempre terminam em D incompleto, ou seja, apresenta a configuração eletrônica NS2, N-1, D de 1 a 8. E aí, quando nós temos os elementos químicos de transição interna, esses elementos são conhecidos como lantanídeos e actinídeos, porque começa com lantânio e outro começa com actínio. Eles apresentam o elétron mais energético no subnível F, incompleto, porque o F vai de 1 a 14, não é verdade? Logo, apresentam a configuração eletrônica NS2, N-2, F de 1 até 13. Então, lembrando, meu caro aluno, que essa revisão comentada sobre a tabela periódica, ou os elementos químicos na organização da tabela periódica, foi para ajudar a você ser bem-sucedido na sua atividade de sala, porque agora você vai aí junto com seus colegas na sala de aula, resolver a atividade de sala, comentar, e em seguida eu, professor Almeida, voltarei para comentar cada questão da atividade. Uma vez que, quando você faz a atividade, você pode, eu resolvi, mas eu tenho dúvida, qual seria a resposta certa e tal. No raciocínio geral, nada melhor do que
a gente fazer aquele comentário, ok? Então vai lá, faz a tua atividade de sala, que eu vou em seguida comentar. Boa sorte para você e até logo. E aí, meu caro aluno, legal, hein? Sucesso aí para você, você foi bem sucedido? Foi. Agora, se você errou, não se preocupe, porque o nosso objetivo é o seu aprendizado. Vamos lá então? Olha só. Na primeira questão diz o seguinte: em relação à classificação periódica moderna dos elementos químicos, assinala a alternativa correta. E vamos verificar. Na alternativa A diz: em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Será que é verdade? Bom. B. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados na ordem decrescente de massas atômicas. É verdade ou não é? Letra C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas diferentes, quer dizer, bem distintas. Na D, em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Cuidado, hein? Vocês viram algo diferente. Na letra E, todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Agora eu digo, e você aí, meu caro aluno, como é que foi nessa questão? Fique sabendo que se você assinalou a alternativa A, em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Tá legal? E aqui no comentário, só para você ver e ficar sabendo direitinho, nós vimos que a letra A é correta por quê? Porque os elementos químicos de uma mesma família têm o mesmo número de elétrons na última camada e isso faz com que eles tenham as características e propriedades semelhantes. Por que a letra B é errada? Porque as massas atômicas são crescentes à medida que aumenta o número atômico do elemento químico. E os elementos químicos eles são organizados na ordem crescente de número atômico. C. As propriedades químicas dos elementos químicos são semelhantes, por isso, são agrupadas quando estão na mesma família. D. Por que é errada? Porque em um período, os elementos têm seus elétrons distribuídos no mesmo número de camadas. Quer dizer, quem estão no mesmo período pode fazer a distribuição que eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. E a E? Por que a E é errada? Os elementos representativos pertencem ao grupo A e correspondem às famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Enquanto os elementos que pertencem ao grupo B são conhecidos como os elementos de transição. Então, aí, para você não errar mais, digamos, daqui para frente. Por isso, os comentários que fazemos é uma maneira de você fixar ou garantir o seu aprendizado. Por isso, nos preocupamos tanto da maneira de abordar sobre o enunciado da questão, como também durante seus comentários. Uma coisa que eu sempre lembro para você, meu caro, é que ao ler o enunciado de cada questão, não se apressem para responder a questão. Leiam, anote, faça anotações em paralelas, interprete o enunciado, porque, às vezes, por causa de uma simples palavra ou uma anotação, você espina assinalando a questão errada. E aí não se preocupe. O aprendizado é seu e nós nos preocupamos em levar o melhor para você, tá bom? Ah, professor, agora vamos para a questão de número 2. Vamos lá, então. Será que você acertou? Olha só. A número 2 diz o seguinte: qual entre as séries abaixo
é composta, respectivamente. Quando eu falo em série, eu estou pensando em quem? Período. Eu estou pensando em quem? Nas linhas horizontais. Então, qual dentre as séries abaixo é composta, respectivamente, de halogênio, um metal alcalino terroso e um gás nobre. Com isso, olha aí, metal halogênio, você se lembra lá, né? Só para comentar, aqueles que estão no grupo 17 ou família 7A, metal alcalino no grupo 2 ou 2A, ou metal alcalino grupo 1 ou 1A, metal alcalino terroso grupo 2 ou 2A e gás nobre no 8, no grupo 18 ou 8A. Mas quando eu trabalho no mesmo período, numa mesma linha horizontal, será que é exatamente o que acontece com a letra A? Arsênio, ferro, radônio e rádio e radônio. Letra B, será que estão no mesmo período? Flúor, lítio, ferro e xenônio. Letra C, será que é o carbono, o rubídio, ok? Enfim, imagina, senhores, que você escolheu a linha horizontal que você vai encontrar esses elementos químicos na mesma sequência. Agora eu pergunto, qual a alternativa correta mesmo? Ah, professor, a alternativa é aonde diz que o iodo, o césio, o cálcio e o radônio, eles estão na mesma linha horizontal ou eles estão no mesmo período. Agora, o iodo é o halogênio, lembra? O césio é metal alcalino. O cálcio, metal alcalino terroso. E o gás é o gás nobre, tá bom? Sendo assim, agora vamos para o comentário. Olha lá. Consultando a tabela periódica, então nós sabemos que o halogênio, eles estão o quê? No grupo 17 ou família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Metais alcalinos, nós temos o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Metais alcalino terroso, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Então, voltando aqui a cada um. Halogênio. Então, nós temos o iodo com relação aos halogênios. Então, iodo. Então, o iodo aqui, ó. Halogênios. Aí vai cá. Césio, metal alcalino. Então, olha aí o césio, metal alcalino. Com relação ao cálcio, metal alcalino terroso. E com relação agora ao radônio, então nós temos, olha aí, portanto, o iodo, o césio, o cálcio e o radônio. Halogênio, metal alcalino, cálcio, metal alcalino terroso e o radônio, gases nobres. Valeu aí? Ah, professor, então se você acertou, parabéns. Se você não acertou, então com certeza nas próximas você vai ter segurança na realização da atividade de sala. Agora nós partimos para o quê? Decolando para o futuro. Por quê? Porque nós temos aqui o seguinte, decolando para o futuro, vimos que, analisando a estrutura da tabela periódica, assinale a alternativa que indica corretamente o número da família e do período ocupado pelo elemento cujo número atômico é igual a 42. Então, você vai na tabela periódica, ela é organizada na sequência do número atômico, e aquele elemento que tem número atômico 42, será que ele está na família, ou no grupo família 1, porém no terceiro período?
Família, lembre-se, colunas verticais, períodos, colunas horizontais. B, esse elemento está na família 14, porém no quarto período. C, esse elemento está na família 16, porém no primeiro período. D, na família 3 e no quarto período. E é a família 6 e no quinto período. E agora eu pergunto para você, qual foi a alternativa que você escolheu como a correta? Vamos verificar? Então veja só, olha só. Se você escolheu a alternativa E, muito bem, olha aí, ó. Família 6 e quinto período da tabela periódica. Logicamente, no comentário, nós vamos ver o seguinte. Para ter número atômico 42, o que é que nós fazemos? A distribuição eletrônica, tá bom? E nós temos o quê? Olha só. 4P6 e 4D4, mas nós temos também o 5S2. Apesar de 4D4 ser a mais externa, mais energética, a mais externa é a camada 5. Então, KLMNO. Então, 5 sendo O, ela não é ela é a mais externa. Porém, 4D4 apresenta os elétrons mais energéticos. E aí você já sabe, 1, 2, 3 e 4, eu já sei que tem o quê? 4 períodos. E com relação ao número de elétrons na última camada, olha só, eu tenho 5S2 e 4D4, somando 2 e 4, 6. Observe que o nível mais energético é o 5, ó. O mais externo, né? O mais externo é o 5, da última camada. E o número 5 indica que o átomo desse elemento possui 5 camadas eletrônicas. Portanto, é o quinto período da tabela periódica, além de pertencer à família 6, que é o elemento de transição externa. Por quê? Porque a somatória dos elétrons mais energéticos com os elétrons é 6. Olha aí, 4D4, 5S2. Então, com certeza, a letra E era a resposta correta, porque dizia que a família é a família 6, porém está no, olha ali, está no período 5. Ele tem 5 camadas eletrônicas, ok? Mas o elétron mais energético está no 4D4. E aí, meu caro aluno? Então, esperando ter contribuído com você sobre a localização dos elementos da tabela periódica, ou seja, a organização, lembrem de que as 7 colunas horizontais referem-se aos períodos, às camadas eletrônicas. Todos os elementos químicos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Em compensação, todos os que estão na mesma família têm o mesmo número de elétrons na última camada. Portanto, o que acontece? Eles apresentam propriedades semelhantes. E quando se fala camada de valência, é a camada mais externa. Apesar de na distribuição eletrônica, os elétrons mais energéticos encontrarem em camadas inferiores. Não tem problema. Quando falar camada de valência, lembre-se, você vai organizar nas camadas ou períodos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são os níveis de energia que os elementos da tabela periódica apresentam. Valeu? Esperando ter contribuído com você para o aprendizado sobre a organização da tabela periódica. Boa sorte e lembrando que na próxima aula falaremos mais ainda sobre tabela periódica. Um grande abraço.